Jesus? E se esse não for o nome real do Messias? E se o nome que você aprendeu fosse uma adaptação romana, criada séculos depois? Hoje você vai descobrir a verdade histórica, linguística e bíblica sobre o nome do Messias. Porque a verdade liberta, mas só quando ela é revelada. Jesus romanizado não é Yehoshua judeu. O nome original nunca foi Jesus. O nome hebraico do Messias era Yehoshua, ou a forma abreviada, Yeshua. Esse nome significa salvação de Yah. Esse era um nome hebraico, usado entre judeus do século I. De onde surgiu o nome Jesus? Jesus é uma adaptação tardia, não o nome original. A transformação foi assim. Yeshua, hebraico. Jesus, grego não existe som de SH. Jesus era falado em latim e depois, Jesus em português, espanhol e inglês. O som de J não existia nem no hebraico, nem no grego, nem no latim antigo. A letra J só surgiu na Europa séculos depois. Jesus é uma tradução cultural europeia, e não o nome real. Uma adulteração forçada, pois o grego não tem SH. Porque a forma romanizada foi mantida, cristianização romana, o afastamento das raízes hebraicas, quando o Império Romano rompeu com as raízes judaicas da fé, padronizou o cristianismo, traduz a fé para o latim e depois para línguas europeias. O nome hebraico foi descaracterizado para afastar o Messias de sua identidade e origem. Isso muda quem Yehoshua é. O ponto mais importante, o nome foi mudado, mas a pessoa de Yehoshua existiu. O problema não é apenas a troca do nome, mas o apagamento da identidade e da origem hebraica do Messias. Lembrando que o nome sempre tem um determinado significado, então quando se troca o nome, isso faz sim uma grande diferença. E pode sim fazer muita diferença na história original. Yehoshua foi judeu, guardador da Torá, falava hebraico e aramaico, nunca fundou uma nova religião. A verdade é, Yeshua ou Yehoshua é nome original divino. Jesus é uma adulteração romanizada posterior. O nome Jesus não aparece nos textos originais, não tem sentido divino, não tem o som hebraico do nome divino. Como os apóstolos o chamavam de fato? Os discípulos eram judeus, falavam hebraico e aramaico. Nos evangelhos aparecem expressões como Rabi ou mestre, Messias ou Mashiach. O nome usado no dia a dia era Yeshua, forma comum e abreviada de Yehoshua. Era um nome comum entre judeus do século I. Aparecem inscrições judaicas da época. Nunca aparece Jesus em hebraico ou aramaico. Conclusão. O Yeshua é um nome hebraico que significa Yah, é salvação. Números capítulo 13, versículo 16, Mateus capítulo 1, versículo 21. E chamarás o seu nome Yehoshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Esse era o sentido original. Já Jesus não existia no hebraico nem no aramaico. A letra J só surgiu séculos depois. Veio da transliteração, na verdade adulteração. Yeshua, Iesos no grego, Jesus no latim e Jesus em português. O nome Jesus é uma adulteração linguística, não o nome revelado. Não há salvação em nenhum outro nome. Atos capítulo 4, versículo 12. Aqui se pode perceber que quando se muda o nome, esse nome não traz consigo o mesmo significado de salvação de Yah. O nome proclamado pelos apóstolos era hebraico, não latino. A essência divina de Yehoshua. Yehoshua não é um deus romano, nem criação imperial. Ele é a manifestação viva do verbo ou davar de Yah. No princípio era o verbo, e o verbo era Elohim. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Yehoshua é a palavra viva de Yah, o enviado Shaliach perfeito. A imagem exata do Elohim invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele não se apresentou como outro Deus, mas como filho obediente. O Pai é maior do que eu. João capítulo 14, versículo 28. Eu e o Pai somos um. Unidade de essência e propósito, não de confusão de pessoas. O Yehoshua dos profetas. Yehoshua está anunciado desde a Torá até os profetas. Nunca falaram de um Messias romano, nunca anunciaram cruz como símbolo, nunca mudaram o Shabat, as festas ou a Torá. Yehoshua viveu como judeu fiel à Torá. Não penseis que vim revogar a Torá. Mateus capítulo 5, versículo 17. O Yehoshua dos apóstolos. Os apóstolos eram judeus. Oravam no templo. Guardavam as festas. Usavam o nome hebraico. Pedro disse: arrependam-se em nome de Yehoshua, o Messias. Atos capítulo 2, versículo 38, contexto original. Nenhum apóstolo celebrava Natal, adorava imagens, misturava fé com Roma,
devemos obedecer a Elohim e não aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. O Jesus romanizado. Após o século IV, com Constantino, o nome foi latinizado, festas pagãs foram incorporadas, o Messias hebreu foi adaptado ao império. Em vão me adoram, ensinando doutrinas de homens. Marcos capítulo 7, versículo 7. O Jesus romanizado foi desligado da Torá, transformado em símbolo religioso, usado para controle espiritual. Conclusão: a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Yehoshua é o Messias prometido, o servo sofredor, o filho obediente, a palavra viva de Iá. Jesus romanizado é um nome adulterado, uma fé misturada com império, uma tradição afastada das raízes hebraicas. Quando entendemos como os nomes funcionavam na mentalidade bíblica, percebemos algo ainda mais profundo. No pensamento hebraico, o nome não era apenas um rótulo sonoro, mas uma expressão de missão, caráter e autoridade. Mudar um nome significava redefinir identidade e propósito. Por isso, quando o nome do Messias é desconectado de sua língua original, perde-se também a ligação direta com o contexto da aliança, da Torá e da revelação progressiva de Iá. Além disso, os textos do chamado Novo Testamento foram preservados por comunidades que pensavam de forma hebraica, mesmo quando escreviam em grego. Muitos conceitos ali são traduções de ideias semíticas, o que explica expressões difíceis de compreender fora desse contexto. Recuperar o nome original não é um ato de divisão, mas de restauração histórica, aproximando o leitor da fé praticada pelos primeiros seguidores do caminho. Um retorno às origens onde tudo começou. Israel, a promessa, a aliança e o Elohim único. Quanto mais perto da fonte, mais clara se torna a verdade e mais coerente se revela a mensagem do Messias dentro do plano eterno de Iá. Esse é o canal A Verdade que Liberta. Deixe seu like e compartilhe com outras pessoas. Ajude-os a descobrir sobre as verdades que ficaram encobertas por tanto tempo.